dois, três, testando. Estamos ao vivo aqui no Insta da Good Day Education, esperando as pessoas entrarem. Estamos ao vivo aqui. Visualizar. Paulo entrou, o Thiago entrou. E essa live é a terceira live da Good Day Education. Quem vai fazer comigo mais uma vez? Hugo Boss, tudo bom? Bom dia! Agora foi, tô na hora, hein? Já tô aqui primeiro que você me chama, me chama. É que a Austrália tá sempre na frente, né? Deixa eu ajeitar aqui, porque tá cortando minha cabeça aqui. Eu Não acho que você corta não, consegue meu amor. abaixar um pouquinho a sua, que eu tô vendo você aqui, ó. Tá, peraí. O queixo. Deixa eu só ver. Opa, peraí que eu peguei o errado aqui. Você me Olha fala aí só, quando tá bom. essa live é a terceira live. Agora tá bom. Agora eu tô te vendo inteiro. Tá me vendo inteira também? Ó, tô vendo. Depois, quem está assistindo, quem está entrando aqui para assistir a gente, para participar aqui da live com a gente, comenta aqui se tá bom o som, se vocês estão escutando a gente. O GH Meirelles entrou, a Carol entrou, quem mais? Lucas, Camila Soprano, essa eu conheço. A Camila, beijão, Lid, cá. o Felipe, marido dando audiência, sempre bom. E essa live é a terceira que a gente faz. Eu vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Eu sou Noelle, social media da Good Day. Se apresente, Hugo Boss. Eu sou o Hugo e eu sou o diretor da Good Day Education. E estou aqui direto de Sydney falando com essa beleza de Nonô. Essa é a nossa terceira live. Quem faz 3 já pode pedir música no Fantástico, eu fiquei Olha sabendo. lá. Mas isso é domingo só. E a primeira live que a gente fez foi sobre perguntas gerais sobre intercâmbio na Austrália. A segunda live a gente falou sobre cursos na Austrália, então se você perdeu alguma, não se preocupe, elas estão disponíveis tanto no nosso canal no YouTube, quanto no nosso IGTV aqui no Instagram, então você pode assistir depois, mais tarde. Agora você assiste essa que está acontecendo aqui ao vivo. E o tema é trabalho. Meu Deus. Muita gente pediu esse tema, é um dos temas mais comentados quando se fala em intercâmbio na Austrália, né? E um dos motivos é porque a Austrália permite que o intercambista trabalhe. Comente. Não, o legal do visto de estudante é que ele permite a pessoa trabalhar 40 horas quinzenais. Isso era bem conhecido como 20 horas semanais, porém na prática se tornou 40 horas. O porquê dessa questão das 40 horas quinzenais é porque às vezes numa semana você pode trabalhar mais do que na outra. Então você pode se organizar bem em relação a isso. Então o visto de estudante dá essa condição para a pessoa também ajudar a se manter aqui no dia a dia e também se entende que por você ser estudante e através do trabalho você vai ter uma imersão muito maior no inglês, ajudando bastante para você estar aprendendo o vocabulário do dia a dia mesmo, né? Não só ficar na questão teórica do inglês que se vê na escola, né? Sim, e inclusive estudantes que vão para fazer inglês podem já trabalhar, né? Que é a diferença de outros países que talvez você tenha que estar cursando um higher education para poder ter a permissão para trabalhar e na Austrália não, né? Você Basta vai fazer já um curso de inglês. você vai com visto de estudante para fazer um curso de inglês, você já tem a permissão para trabalhar, que é muito bom, que ajuda com os gastos a se manter lá, né? Ajuda bastante. Exatamente, exatamente. E é interessante também falar a respeito da questão do visto de trabalho, essa permissão de trabalho que tem dentro do visto de estudante, que para pessoas que têm dependentes, estão cursando um curso de nível superior, um master, um mestrado, por assim ser, então assim ela vai ter direito o dependente dela a trabalhar o período integral. Então isso facilita bastante, ainda mais para uma família se manter aqui, né? Sim, sim. Quando eu falo por experiência própria, né, que eu fui com o meu marido, e isso facilitou, os dois conseguimos empregos muito rápido, e foi muito bom, porque ajudou a pagar as contas, a renovação de visto, Sem a foi, menor dúvida. foi muito bom. Mas essa live a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai responder as perguntas de quem entrou aqui para participar. A gente também recebeu algumas perguntas
no box que a gente deixou nos stories para mandar as perguntas antes. Mas a gente vai começar contando um pouco das nossas experiências, né? Porque a gente recebe muitas questões, as pessoas têm um pouco de medo, porque não sabe o que vai encontrar aí do outro lado do mundo. Para mim, né? Porque o outro lado do mundo para você é aí mesmo. É onde eu tô. Mas rola aquela insegurança que é normal, não tem problema. Mas então, para tirar um pouco essa insegurança, a gente vai contar as nossas experiências. É claro que para cada pessoa acontece de um jeito diferente. Não, nada é regra, né? Não dá para falar se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Mas é legal para vocês saberem que existem diversas possibilidades, né? Então, se alguém virar para você e falar, é muito difícil arrumar emprego, talvez tenha sido para aquela pessoa. E por N fatores, que aí tem que entender melhor a história daquela pessoa, né? Mas, então é diferente para cada um. Então, Hugo Boss, queria convidar você para compartilhar. Você foi para a Austrália, essa é a sua segunda vez que você está aí, né? Porque você já tinha ido anteriormente para aprender inglês, foi isso? Sim, foi sim. A primeira vez que eu vim para cá realmente foi para aprender inglês. Eu não falava uma palavra, então assim, a gente vê a necessidade mesmo do dia a dia. Eu tinha feito algumas entrevistas, eu tinha na época 22 anos. Então, eu tinha feito entrevistas de trainee e também para vagas permanentes em empresas como a Ernst Young, empresas assim, a Unilever, esse tipo de programa de seleção no Brasil. E o que eu senti muito é que, na época, sem o inglês, eu não conseguia avançar nas etapas do processo seletivo. Então, eu falei assim, não, é um momento interessante, eu já tinha terminado a minha faculdade, eu já tinha passado um ano só trabalhando, então eu falei assim, não, agora é o momento para poder aprender o tal do inglês, né? Então, nada melhor do que escolher um lugar onde você vai ter uma semelhança de clima, de um lugar o mais hospitaleiro possível, e também com a questão da possibilidade de trabalhar, realmente foi um fator bem importante para você poder, porque se você, querendo ou não, você pode juntar o dinheiro, mas contar com a variação cambial do real é complicado. Então, assim sendo, eu achei, assim, mais que você possa ter um dinheiro, a qualquer momento o real pode desvalorizar e você perder seu dinheiro todo. Então, era importante, principalmente naquela época, que era 2006 a primeira vez. Então, assim, faz tempo. Então, né, naquele momento, assim, a gente estava prestes a entrar numa crise mundial em 2008, então não dava para arriscar muito. Tinha que ser um lugar que oferecesse a condição de trabalho, sem dúvida. Entendi. E aí você chegou aí na Austrália já, acho que provavelmente já pensando em arrumar um emprego. E como que foi? O que você procurou? Quais vagas você estava procurando? Como foi essa busca? Como foi a sua forma de buscar o emprego, né? Porque acredito que em 2006 existia, lógico, internet, mas não era como a gente tem hoje com o smartphone, que você consegue aplicar muitas vagas online, né? Não, muitas das vezes você tinha que ligar com aquele... Entendeu? Aquele barulho todo. Naquele momento, Nono, foi interessante porque quando eu cheguei eu tive um primeiro momento de se adaptar, entender como é que funciona o lugar realmente. Então eu dediquei o primeiro mês realmente para me situar aqui. Então, quando eu fui decidir a procurar emprego, eu falei assim, eu vou fazer como todo mundo faz, eu trabalho em qualquer coisa. Então, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Vamos trabalhar de cleaner, então eu ia limpar banheiro de banco, ia limpar carpete, e daí eu fui limpar construção, daí eu fui fazer para trabalhar em car wash. E foi uma série de pequenas empresas para entender como a coisa realmente funciona e ver qual é o melhor trabalho que eu vou me encaixar. Como o meu inglês era praticamente zero, então ficou difícil procurar alguma coisa em hospitality, trabalhar em restaurantes. Mas aí o que eu fiz, que eu recomendo até hoje para todo mundo, é que como parte do processo de aprender o inglês, é você decorar alguma coisa, decorar uma história para você poder conversar com as pessoas. E foi o que eu fiz. Eu não sabia falar inglês, mas eu sabia a história que eu estava contando para poder trabalhar em um restaurante. Então, eu fui lá, montei uma historinha explicando de onde eu vinha, o que eu estava querendo fazer, que eu não tinha experiência, mas que eu estava disposto a aprender e estava realmente querendo fazer alguma coisa ali. Quando eu comecei a fazer um teste num restaurante, aí eu me apaixonei, eu falei assim, não, quero trabalhar em restaurante, não quero, larguei todos os outros bicos que eu tinha ali e falei assim, não, quer saber? A hora é essa realmente de começar a trabalhar com uma coisa que eu gosto, assim.
E a dificuldade do inglês foi real? Foi, sem dúvida. A pessoa falava além daquilo que eu sabia, eu só ria, era só... A pessoa fala assim, mas eu pedi pimenta. É só a pimenta que eu quero. E eu rindo da pessoa, imagina assim. Então, Eu sei como é. então a gente não é nem questão, o inglês australiano é difícil, não tem nada a ver, gente. É realmente a questão de você estar... É difícil mesmo, você está ali no dia a dia, se você não sabe falar, realmente você não sabe falar em nenhum lugar. Seja nos Estados Unidos e no Canadá ou até mesmo na Austrália. Então, realmente, esse primeiro momento, assim, foi a questão foi definir qual tipo de trabalho eu ia fazer. Mas o que eu fiz realmente foi montar uma história, colocar um currículozinho certinho para aquela posição e fui entregando, fui batendo em porta realmente. Papelzinho, no papelzinho, batendo na porta, vendo qual lugar tinha plaquinha falando que precisava de pessoas. E aí você vai falando, você vai contando aquela historinha. E tem gente que já percebe que você não fala inglês. Realmente você só decorou uma história, fica mais difícil. Mas realmente o processo foi aquela coisa bem indo lá batendo porta mesmo. Legal. Só para quem está entrando agora, para situar vocês que acabaram de chegar na nossa conversa, a gente está falando sobre emprego na Austrália, né? A Good Day, ela é uma agência de intercâmbio, de estudo, mas é importante, é um tema importante porque todo mundo pede, todo mundo quer saber como funciona trabalhar, a questão de trabalho na Austrália, e o estudante tem a permissão para trabalhar, mesmo aquele que esteja cursando inglês, ele pode trabalhar na Austrália, por isso a gente está tratando desse tema hoje. Uhum. E como a gente não é uma agência de trabalho, a gente está contando as nossas experiências para que vocês entendam melhor como funciona, como que as oportunidades que existem, né, todas as opções. E meu primeiro emprego foi diferente, porque eu também saí entregando currículos, né, papel, mas eu acabei sendo chamada para uma vaga que eu apliquei online. E foi bem, na verdade, instantâneo. Eu tinha mandado um e-mail e 2 horas antes, acho que era um restaurante também, a pessoa estava precisando, acho que não tinha funcionário, não apareceu ninguém. Eles me mandaram um e-mail 2 horas antes perguntando se eu podia aparecer. E aí, naquela hora que você não tem nada a perder, né? Você vai. Você não sabe, não tive tempo de estudar cardápio, não tive tempo de nada. E fui pro trial, né? Que é o teste que eles fazem. E foi bem memorável, porque eu derrubei cerveja num velhinho, dei um banho no velhinho, eu entreguei prato em mesa errada, foi uma catástrofe, mas acreditem ou não, eu fui contratada. Não é verdade, porque eles percebem, né, a sua disposição, aquilo que realmente você está querendo fazer, né? Que legal. Sim. É bem interessante. E se você vai ver esses primeiros momentos, as histórias que a gente vai ter de erros que a gente vai fazer, de tentar abrir um vinho e não conseguir, tentar empurrar a rolha, não faça isso jamais, entendeu? Então é melhor às vezes falar, eu não sei, daí eu vou começar a fazer e ter noção realmente que é um período de aprendizado. Então, quanto melhor preparado você vir para o seu intercâmbio, vai ser melhor a experiência, sem a menor dúvida. E você falou do vinho e tal, você pagou muito mico? Meu Deus do céu, não. Como você, eu fiz bastante trials até conseguir o trabalho no restaurante, né? Então, era uma maneira de você falar assim, não, eu tenho que aprender a segurar prato, carregar prato, fazer as coisas, então vou fazer trial. Então, praticamente, eu fiz trial em todos os restaurantes de Bondi na época, para poder aprender a fazer as coisas. Só que nesses trials, eu fiz de tudo. Eu derrubei 14 cervejas em cima de um rapaz que estava lá, ele bateu o braço, eu derrubei todas nele. Eu falei, o que eu vou fazer? Entendeu? Exato. E aí o cara falou assim, né, não dá para te contratar, né? Eu falei assim, não, eu não acho que vai ser uma boa. E do mesmo jeito também foi para poder fazer a mesma questão do vinho, como eu comentei. Eu estava fazendo um trial num restaurante extremamente chique, cheio de etiqueta. E eu não sabia nenhuma das etiquetas, essa é a verdade. E aí, quando eu fui abrir o vinho, não só coloquei a garrafa na mesa, que não pode, assim como na hora eu não torci o suficiente para tirar a rolha, e na hora que foi tirar, quebrou a rolha. Eu, naquele momento, menino, moleque, falei, vamos empurrar aqui, já era, um vinho de $55. E a pessoa olha para mim, a menina do bar sai correndo.
não, tá tudo bem, eu tiro, fica tranquilo e não sei o quê. Eu falei assim, não, aí eu dá aquele sufoco, daquele tremor e tal, mas Dá tudo. vai dar tudo. Mas também tem as grandes histórias que você vai pegar e falar do momento onde, quando eu fui trabalhar num evento, que é uma opção de trabalho bem interessante, eu recomendo bastante para a pessoa que chegou, porque eles sim sabem que a pessoa não tem experiência e dão a condição, dão em muitos momentos, hoje eles dão um treinamento para o pessoal. Então, eu recomendo bastante para o pessoal que chegou trabalhar com eventos. E trabalhar com eventos, para mim, foi fantástico, porque eu trabalhava em shows. O primeiro show que eu fui trabalhar foi o do Rolling Stones. Então, Nossa. você vai servir cerveja no show dos Rolling Stones, é uma situação que você fala, nossa, nunca eu imaginei um negócio desse. Então, você termina o show, ainda vai assistir, terminou o trabalho, ainda vai assistir o show, né? Então, você fala, ó, que beleza. Ai, É esse muito trabalho bom. vale a pena. Nossa, Mas foi fantástico. é legal a gente compartilhar isso, porque muitas pessoas que têm medo, né, de ficar, mas e se eu chegar lá e não souber? E se eu fizer alguma coisa errada? O fato é que vai acontecer, não tem jeito. Mas é assim que Sim, a gente aprende, né? É assim que a gente vai exato. entender o que que eles estão falando, decorar uma palavra que às vezes você não conhecia, aí você passa a conhecer, porque na hora você não sabia, aquilo grava na sua mente, né? E é natural. E querendo ou não, os australianos estão acostumados com estudantes trabalhando nesses ramos de hospitalidade, de limpeza. Então, eles Uhum. esperam, de certo modo, esse tipo de gafe. Eles até são muito solícitos, né? Eu encontrei bastante nesse restaurante que eu trabalhei quase 4 meses. Eu encontrei bastante pessoas, assim, bem solícitas que me ajudavam, que tinham maior Que legal. paciência. Lógico que tinha aquelas pessoas não muito pacientes, mas a gente entende também. É, E acho que a questão é não levar para o pessoal, né? É jamais, é. deixar É. passar, aprender com a situação. É, bem, e essa história, isso tudo são experiências que você vai ter no intercâmbio. Por isso que você pode trabalhar durante o seu período de estudos, entendeu? Porque é você fazendo uma amizade, é você entendendo como aquilo funciona, aprendendo vocabulário, aprendendo como fazer as coisas, e realmente isso faz toda a diferença no seu processo, nessa experiência do intercâmbio, que no fundo é uma série de experiências que você vai ter, se colocar totalmente fora da sua área, da sua zona de conforto e realmente ir atrás para poder buscar aquilo que você quer. É bem legal, realmente você fazer aquilo acontecer por você é uma sensação bem legal. Não, e é legal porque como você disse, você aprende muito no trabalho, tanto vocabulário, e é isso, cada vaga tem vocabulários específicos, né? Então, Sim. talvez aquele vocabulário que você nunca parou para pensar que seria útil um dia, mas você acaba agregando no seu conhecimento, né? Porque Uhum. é ali que você usa todo dia. E são palavras diferentes, expressões diferentes, e isso É gera verdade. conhecimento, né? É, não, sem dúvida. Até quando você vai trabalhar em outros lugares, quando eu fui trabalhar em loja do shopping, como é que é colocar a roupa no cabide? Entendeu? Como é que eu falo esse inglês, entendeu? Então você fala, pô, peraí, eu não fazia a menor ideia de que é falar desse jeito. Então são pequenas coisas que realmente ajudam num contexto todo. Esses tipos de trabalho que a pessoa pode fazer vai de acordo com o nível do inglês dela. Conforme você vai melhorando o seu nível, melhor são as oportunidades de trabalho que você vai ter. Sim. E uma diferença que nós brasileiros temos, assim, é que nós somos muito bem vistos como mão de obra aí na Uhum. Austrália, né? As Sim. pessoas geralmente gostam muito do brasileiro para trabalhar porque a gente trabalha realmente, a gente é dedicado, existem muitos profissionais muito capacitados que às vezes vão para a Austrália e por conta do inglês ainda não conseguem ocupar uma vaga mais é, por exemplo, de escritório, uma vaga um pouco mais de gerência, mas Uhum. acabam agregando muito na parte técnica, né, na parte operacional, e isso é muito valorizado aí na Austrália, né? Com certeza, e além dessa questão nossa de sermos abertos para conversar, extrovertidos, isso ajuda bastante na hora em posições, por exemplo, como trabalhar num restaurante. Sim. Então, você está vendendo, você é à frente do restaurante. Então, eles adoram, eles gostam do brasileiro, gostam dessa coisa do latino que a gente
se abre, o nosso customer service realmente é diferenciado em relação a de outros lugares, sim, sem a menor dúvida. É bem legal. Tem que aproveitar, gente. Tem que aproveitar e aproveitar para experimentar várias posições, né? Várias opções de trabalho. Porque às vezes você vai com uma ideia fixa que você, eu não tenho inglês, então eu vou só focar nisso. E às vezes não, às vezes nem vai ser aquilo que você gosta, às vezes você tem outras opções que você ainda nem conhece, que você nem sabe, né? Então, por exemplo, eu acabei trabalhando também vendendo caldo de cana na Austrália. Sim, existe caldo de cana na Austrália, é muito boa, com Tem limãozinho, pastel, tem tem pastel. tudo. E era uma coisa que eu nem imaginava e que eu adorei trabalhar com isso. Ia lá, fazia feirinha todo sábado, era uma delícia fazer isso. Então, é legal você experimentar mesmo, você não ficar fixo em alguma coisa, né? Você conhecer as opções, quem sabe até você descobre uma nova carreira, né? Que às vezes você está infeliz na sua profissão aqui no Brasil e você Com acaba certeza. descobrindo um novo caminho. Com certeza. Tanto é que trabalhar em restaurante para mim foi um divisor de águas. Eu adorava trabalhar no restaurante, trabalhei durante um ano, para mim foi fantástico. As experiências que você tinha ali, o tipo de trabalho, a dinâmica do trabalho, realmente é uma coisa bem legal, é interessante você encontrar essas coisas. Eu passei de aprender a limpar vidro para poder começar a trabalhar no restaurante. Eu gostei de ambas, mas eu fui falar assim, não, eu gosto mais dessa. Então, nunca imaginar que ia estar lá, trabalhando no restaurante, tirando pedido, divertindo, vendendo a ideia do restaurante, né? Então, foi bem legal. E eu vejo, você vai vendo todos os casos dos próprios estudantes que a gente vai ouvindo, eles se encontrando. Você tem engenheiros que se tornaram massagistas, entendeu? Então, você tem pessoas que largaram viraram professores de yoga agora, porque devido a cursos de yoga que tem aqui, a pessoa se torna professor de yoga. Eu vi pessoas se tornando professor de capoeira, porque veio estudar o Sports and Fitness com ênfase em capoeira. Então, assim, você tem várias opções realmente para a pessoa para poder abrir um pouco. E se você está cansado um pouco daquele momento, daquele tipo de atividade que você faz, é a oportunidade, sem dúvida, para você testar e fazer aquilo que você sempre quis fazer. Às vezes é um momento para isso também. E uma questão que pode ser um pouco polêmica, mas é que não fique tão preso ao dinheiro, né? Ao salário. Às vezes uma posição acaba pagando mais, mas, por exemplo, você não tem contato nenhum com a língua, com nenhuma pessoa, e isso acaba te favorecendo de um lado, mas te prejudicando de outro, né? Que Sem você a não menor consegue dúvida. evoluir no seu inglês, no seu networking, né? Uhum. Não, e querendo ou não, a pessoa, eu sempre eu faço a comparação da seguinte forma: se você trabalha o dia inteiro numa obra, você vai consumir mais alimento, você vai ter mais fome. Então, assim sendo, você vai estar mais cansado também. Então, você não vai aproveitar tanto o seu estudo. Então, é importante você ter noção de, eu estou indo para um intercâmbio. Então, se eu estou indo para um intercâmbio, eu tenho que tirar o melhor proveito daquele investimento que eu estou fazendo. Então, eu fiz um investimento muito alto. Então, o trabalho vai ser fundamental, vai me ajudar. Sem dúvida, você vai encontrar posições que vão te ajudar a se manter. E, aos poucos, você vai construindo essa nova carreira. Não foi em um ano e não foi em um mês que você construiu sua carreira no Brasil. Lembra disso, leva tempo para você poder construir. A diferença é que aqui o tempo é menor. É só uma questão de você ser bom naquilo que você faz e daí você criar o seu network e realmente você vai vendo as oportunidades que vão aparecendo para você. Sem a menor dúvida. Isso, na verdade, a gente até comentou, essa semana saiu um vídeo que a gente fez, que eram dicas para você aproveitar o seu intercâmbio ao máximo, e é o que a gente fala nesse vídeo, né? Que você não é nem para você se dedicar tanto aos estudos, é lógico, você tem que se dedicar aos estudos, mas não ficar só nisso, ter o seu momento de diversão e ter um equilíbrio, né, com o trabalho, tomar cuidado com outras atividades que podem tirar sua atenção do estudo, porque afinal o seu visto é de estudante e ele exige algumas coisas de você, né? Como presença em sala de aula, bom desempenho no seu curso. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Saber dosar. Exato. Exatamente. É um momento para você viver uma vida dosada. Essa é equilibrada de uma certa forma. Todo mundo sai do Brasil querendo mudar de vida. Todo mundo sai não aguentando mais aquela vida. Eu quero ter uma vida diferente, uma qualidade de vida. Sim. Então, peraí, eu quero a tal da qualidade de vida, mas como é que eu faço isso? Então, a qualidade de vida é o que exatamente o que você falou, é a oportunidade de você equilibrar as coisas.
ir atrás realmente de primeiro equilibrar, depois você vai conseguir fazer o dinheiro suficiente. O dinheiro vai ser a consequência disso. Então todo mundo acaba fazendo. Na Austrália você tem a possibilidade de todo mundo que está trabalhando construir alguma coisa. São ofertadas opções para a pessoa ficar aqui através de vistos de sponsor, vistos de patrocínio das empresas e outras variáveis que você vai ter aí sem a menor dúvida. Então, mas o mais importante é você ter o inglês e dois, você ser competente naquilo que você faz. E aí não tem como você ser competente naquilo que você faz se você não gosta. Então é o que eu falo para todo mundo, antes de você determinar que você vai querer fazer alguma coisa, pensa, eu gosto disso, porque quando você gosta, você vai ser diferenciado. E por ser diferenciado, você vai conseguir outras coisas. Sim. Agora eu vou convidar o pessoal que está aqui com a gente, participando, assistindo, né? Se quiserem fazer perguntas, podem fazer. A gente vai responder aqui algumas perguntas que a gente recebeu no nosso box, que a gente deixou nos nossos stories. Mas também, se você quiser participar e fazer a sua pergunta, mande aqui pra gente, que a gente responde sobre intercâmbio, sobre trabalho, sobre cursos. É só mandar aqui pra gente. A gente recebeu uma pergunta da Rafaela Batista. E aí ela pergunta se ela pode procurar emprego na área de estudo logo no começo do curso. Legal. Você pode procurar assim que o teu curso começou, você já pode estar trabalhando na Austrália. O mais importante que você tem que ter noção é como que você está preparada para executar aquela tarefa. Se você tem um nível de inglês, você tem a sua experiência, tem os requisitos para aquela posição, se sim, não tem por que não. Você tem que realmente ir atrás. O mais importante é entender como aquilo funciona. Eu volto sempre atrás e às vezes é mais interessante você saber onde você mora para definir onde você vai trabalhar. Então, se você está feliz onde você mora, você sabe aquilo que você está fazendo no curso, vai para cima. É bem importante, realmente tem que correr atrás sem a menor dúvida. Pode, sem problema nenhum. E não precisa ter medo de tentar, né? Porque o não Vai você ser um já não. tem. Exatamente. Inclusive, falando sobre, a gente comentou alguns trabalhos mais comuns na Austrália, né, que o estudante logo de cara procura, por não ter tanto o inglês, né, como o trabalho de cleaner, às vezes em um restaurante que não precise, em áreas do restaurante que não precise falar tanto, né, como na cozinha, ou correndo comida, né, servindo a comida na mesa, mas você não precisa, o estudante não precisa se limitar só a isso, né? Ele pode procurar alguma coisa na área dele, tanto do Brasil quanto a área que ele está estudando lá. Não precisa ficar só nisso porque todo mundo faz. Como De dizia sua maneira avó, você alguma. não é todo mundo. Exato, exatamente. E o mais importante é você ter consciência. Você pode começar em alguma outra posição que você não é tão feliz naquilo, mas você quer fazer outra, mas o importante é saber o que eu preciso para poder trabalhar ali. Então, se torna um objetivo para você, se torna um gol. Então, eu sempre quis trabalhar na minha área, que era trabalhar com vendas, fazer alguma coisa. Então, realmente, eu trabalhava com confecção no Brasil. Então, devido a isso, eu queria trabalhar em lojas e coisas assim relacionadas à moda, de uma certa forma. Só que eu não tinha um inglês suficiente para isso. Então, me levaram 4, 5 meses para chegar a um nível suficiente de inglês para poder trabalhar nesses lugares. Então, mas eu não parei de procurar, tem que correr atrás realmente. E você tem que saber exatamente, é um processo. É um processo realmente, as coisas não acontecem. Para algumas pessoas realmente acontecem, né? Não é diferente de cada um, é de cada um. Mas a gente sempre tem que contar que vai haver muito trabalho, vai haver muita coisa, muita experiência para poder conseguir chegar naquele objetivo. Sim, a gente tem um caso de uma estudante nossa, a Carol Thiagor. Ela até já contou isso em um vídeo que a gente fez com ela no Diário de Intercâmbio. Ela é veterinária, né? A formação do Brasil dela é de veterinária. E ela sempre quis trabalhar com isso na Austrália, e aí ela não sabia por onde começar. E ela começou procurando pelo Instagram algumas clínicas se oferecendo para fazer um estágio gratuito, um estágio voluntário, só para ela conhecer os termos mesmo, como eram os procedimentos, porque ainda mais na área da saúde, muda de um país para o outro, né? Mesmo sendo uma Como clínica falar a regional. respeito de determinada coisa, né? Isso é bem importante. Sim. E aí ela conseguiu uma clínica aceitou o trabalho voluntário dela, que aí acabou desenvolvendo. Ela foi contratada como assistente e ela hoje exerce a profissão dela, né?
Então, é bem importante isso, tentar achar os caminhos, né, para você conseguir não desistir no primeiro não, né? Porque Sem a menor talvez se dúvida. ela tivesse só aplicado online, nunca teriam chamado, não teriam conhecido o serviço dela. Exato, exatamente. E ser criativo também. Às vezes a pessoa, como trabalhar na área de veterinária, vai ser dog walker, vai tentar fazer o dog walker primeiro, vai começando, você vai conhecer os pet shops por aqui, os veterinários, e aos poucos você vai conseguindo, entendeu? Então, é abrir um pouco o leque e entender como é que funciona esse processo também de cada profissão. Cada profissão vai exigir uma coisa. Esse é o mais importante. Próxima Agora, pergunta. próxima pergunta do Carlos Queiroz. Ele quer saber se as escolas ajudam a encontrar trabalho na área. Interessante. Algumas escolas sim oferecem o que eles chamam de work placement e job support, assim, ou eles vão colocar assim, mas depende do tipo de curso que você vai estar fazendo, tá? Algumas escolas de inglês podem oferecer uma central de auxílio para você a montar o seu currículo, a explicar como é que funcionam os termos de procurar um emprego, dar um suporte nesse sentido. Porém, arrumar o emprego em si, acabam não arrumando. Isso é bem importante. Eles vão ensinar para você como funciona, entendeu? Isso é bem interessante, porque você vai chegar lá na hora e você vai ter que estar preparado para aquilo. Por isso que é muito importante você saber exatamente aquilo que você pode desempenhar. Porque não é só eles têm o processo, mas você também tem que estar pronto para aquilo. Isso vai de cursos de inglês até cursos de mestrado. Escolas de nível universitário, eles têm uma estrutura um pouco mais forte do que uma escola de inglês para poder ajudar o pessoal a arrumar trabalho. Porém, também vai depender muito da qualificação da pessoa, né? Então, vai depender da pessoa se o empregador gosta de você também. Então, vale bastante a pena. Então, tem algumas dicas que a gente pode estar passando para você poder ter uma ideia do que você pode fazer para aumentar a sua chance. Depois a gente até pode pensar em falar isso antes de terminar o vídeo. Boa, retomaremos, então. Boa. O Ander Martins, ele está perguntando. Essa pergunta é polêmica, porque ela sempre volta e todo mundo quer saber. Ele quer saber se dá para se manter trabalhando as 20 horas Sim. semanais na Austrália. Sim, é possível sim. Todo mundo consegue trabalhar numa boa e se Sim, manter, Anderson. seja... todo mundo tem a condição real de poder se manter, de fazer todo seja de manter no nível A, B ou C. Você vai definir o quanto que você vai conseguir ganhar. Isso vai ser determinado a partir de onde você mora, o curso que você está fazendo, o horário do curso, quantas vezes você vai na frequência na aula e quão bem você está indo no curso, para o curso não te atrapalhar também no trabalho e o trabalho não atrapalhar no curso. É o equilíbrio. Então, é bem importante você ter essa noção. E existem algumas coisas que você pode fazer, né? Por exemplo, no final de semana. Você recebe mais por trabalhar no final de semana e feriado. Então, isso acaba compensando. Às vezes, você trabalha menos, mas você receberia o mesmo ou até mais do que trabalhasse durante toda a semana dividido, né? Então, também tem o negócio das férias, que quando você está de férias do seu curso, você é permitido a trabalhar full time. Então, também nesse período você pode aproveitar tanto para você viajar, mas também para guardar dinheiro, né? Para fazer um dinheiro extra e para ajudar a se manter, ou ajudar você a fazer uma outra viagem em um outro momento, ou até para você renovar o seu visto, né? Então... Exato. E eu até coloco uma coisa bem importante, assim, Nuno, que a pessoa, nesse período dela de arrumar o trabalho, ela também tem que pensar quais coisas que eu vou fazer que vai pagar mais. Então, se eu trabalhar de acordo com a lei, eles vão ter uma tabela na qual eles vão ter que obedecer para poder fazer aqueles pagamentos. Então, se você, como você colocou, você vai trabalhar no final de semana, você vai ganhar mais. Se você vai trabalhar depois das 5, você vai ganhar mais. Então, são pequenas coisas que vão fazendo a diferença nesse valor total. Outro exemplo simples, por exemplo, eu optei trabalhar em restaurante porque eu não tinha um gasto com comida. Porque eles me davam a comida para eu poder comer, seja no meu almoço ou no meu jantar. Então, assim, eu não tinha gasto com alimentação. Então, também reduzia o meu custo do dia a dia, porque eu deixava de gastar. Então, às vezes, o segredo é deixar de gastar do que ganhar mais só, entendeu? Sim, a gente não é o Me Poupe, o canal de finanças, né?
Mas a questão é o que você gasta, não o que você ganha, né? Muito mesmo. Exatamente, exatamente. Mas é isso mesmo, principalmente no momento, numa vida de estudante, que a pessoa está num outro lugar do mundo e qual ela está dependendo daquilo que ela está fazendo, é muito importante você ter uma consciência financeira a respeito disso, né? E é um outro aprendizado do intercâmbio, planejamento financeiro. Exato, a pessoa Não aprende, você existe vê. cartão de crédito na Austrália. Exatamente, não tem nada de parcelamento em 24 vezes, sem juros. Você vai ter que juntar o dinheiro para pagar à vista, seja teu carro, tudo. Então, assim, é bem importante. Você vai vendo os estudantes sem. Opa! Opa, caiu o celular ficou nervoso. Não, e você vê pessoas realmente que passaram por situações onde não sabiam como fazer um gerenciamento financeiro e depois de um tempo davam um show de como eles conseguiram juntar e não tinham condições inicialmente e estavam fazendo depois uma faculdade. Eles fizeram tudo isso acontecer por eles. Então é bem legal mesmo você ver essa evolução de cada um, né, nesse processo. Bem legal. Outra pergunta, vamos para a próxima aqui. A Jade Valério, ela pergunta se vale a pena fazer curso de barista no Brasil, porque a profissão de barista é muito comum aí na Austrália, principalmente antes, né? É uma função que muitos estudantes acabam trabalhando e é super legal. Não sei, eu amo café, então deve ser uma delícia. Mas se compensa fazer o curso aqui no Brasil antes de ir para o intercâmbio, o que você acha? Eu acho que vale muito a pena, realmente, a pessoa não só se limitar a um curso de barista, mas a qualquer profissão que você acha que precisa de um aprendizado antes. Até mesmo profissões como trabalhar como carpintaria, trabalhar como eletricista. São situações que, por mais que sejam cursos de curta duração no Brasil, eles vão ter um impacto muito grande na hora que você for procurar um emprego aqui. Porque você passa a competir com pessoas já com uma qualificação, onde outras pessoas sequer sabem como fazer. Se torna um diferencial muito grande e o custo para você fazer isso no Brasil é muito menor. Então, é uma situação que, sem a menor dúvida, eu recomendo para as pessoas. O de barista, sem dúvida, é algo bem importante, mas é bom entender como a profissão de barista funciona na Austrália, porque a pessoa que faz o café, ela não só faz o café, ela é a pessoa de contato ali, normalmente, do bar. Então, ela vai estar conversando diretamente com o cliente. Então, requer um nível de inglês mais alto para poder se comunicar bem no dia a dia, nas necessidades. Então, eu falo, é fundamental, é bom você ter o curso, mas você tem que entender outras coisinhas. Lembrem, gente, você tendo inglês, fica muito mais fácil para você procurar um emprego, entendeu? Sem a menor dúvida. Então, às vezes, é mais interessante você se preparar com o teu inglês do dia a dia para você ir aos poucos, nesses primeiros meses de intercâmbio, para daí você começar a procurar alguma coisa mais focada para você. Então, você pode fazer alguns tipos... É um momento de experiência esses primeiros meses. Algumas pessoas realmente vão conseguir encontrar o emprego dos sonhos, né? Você fala assim, nossa, cheguei, arrumei o emprego e daqui fiquei até o resto da vida. Mas só que não é todo, né? Exatamente. Mas, no geral, o pessoal passa por um processo mesmo de identificação. O que eu acho mais, o que eu vou me identificar mais, né? Sim. E é importante também lembrar que às vezes você investe muito, vamos dizer assim, parrudo aqui no Brasil, mas chegando na Austrália, existem diferenciações, né? Então, às vezes os termos são outros produtos, outra forma de trabalhar, outra legislação. Então, também tem que pesquisar isso antes para você não gastar um dinheiro que depois não vai servir tanto, né? Exatamente. Eu cito até um exemplo próprio eletricista. Não quer dizer que você, sendo um eletricista no Brasil, você pode ser eletricista na Austrália. Você pode começar a trabalhar. Para você ser eletricista na Austrália, você vai ter qualificações e certificações que você vai ter que ter aqui. Então, mas se você pode ter a profissão, sem a menor dúvida, vai facilitar o teu dia a dia, entendeu? Profissões, eu vou dar um exemplo de pessoas que trabalham com ar-condicionado, que já tem uma experiência, vai fazer uma especialização em ar-condicionado, pintura. Esse é um tipo de trabalho que é um serviço prestado que paga-se muito bem,
você tem uma necessidade muito grande dentro do país, então você consegue encontrar emprego muito mais fácil. Mas, de novo, se você tiver pelo menos o inglês para se comunicar, porque se a pessoa pede alguma coisa para você, você não sabe o que a pessoa está pedindo, a pessoa não Falar, vai não pinta encontrar. essa parede. Ela chega, a parede está com desenho. Exato. Mas não era para fazer a textura aqui? Exato. Comunicação é tudo nessa vida. Exato, gente. Muito importante. A próxima pergunta é do Marcel de Oliveira. E ele quer saber o que é esse tal de trial que todo mundo fala. O que é esse trial? Excelente. O trial é uma prática comum aqui para você ver se você está pronto para ser. É como se fosse um processo seletivo na prática. Então, isso é muito comum em restaurantes, onde você vai começar, antes de você ser definido para trabalhar num lugar, eles dão a oportunidade para você de mostrar se você é capaz de trabalhar naquela posição. Então, esse período de tempo que vai ser determinado isso varia de 1 a 3 horas. Então, o que eu recomendo para as pessoas é que isso seja acordado com o restaurante antes de ser feito o trial, porque também tem pessoas que gostam de abusar desse período. Então, assim sendo, é bem importante que você defina isso com a pessoa. Olha, quanto tempo de trial? É 1 hora? Legal. Então, deu 1 hora, você para o trial, vai lá e conversa com a pessoa, porque a pessoa pode ter esquecido. Então, você pode chegar para ela e falar assim, olha, minha 1 hora demorou, o que você acha? A gente deve seguir ou não? E aí a coisa vai dando segmento. Isso é muito importante. Eu acredito que, dependendo do restaurante, conforme ele for bem... Já apareceu um negocinho aqui. Tá rolando aqui. Bom, então alguns restaurantes eles vão dar a opção para você de ter essa condição de ver se você realmente tem se é capaz de executar determinada tarefa e dependendo do nível de quão busy aquele restaurante é, como é que eu colocaria isso em português? Quão busy o restaurante Movimentado, o muito movimento. movimentado ou não, de acordo com o movimento do restaurante, fica bem mais fácil o cara determinar se você está pronto ou não para poder executar aquela tarefa. Isso é bem interessante. Então, você pega um restaurante que mal tem movimento, 1 hora não dá para saber se você consegue trabalhar. Agora, então talvez ele precise um pouco mais de tempo. Então, isso tem que ser acordado antes. É muito importante, tá vendo? Então tem a negociação aí que você vai ter com a pessoa que é importante você saber como Já falar vai isso. estar usando o inglês, né? Já vai estar... Exatamente, exatamente. O trial, ele acontece mais ou menos de 1 a 3 horas, né? O usual É, são até 3 horas. E aí, passando disso, se acontecer, geralmente os restaurantes acabam pagando, né? Porque aí já é o tamanho de um shift que falam, né? Que é o período de trabalho. Então, sempre legal antes conversar, porque, de novo, se comunicando, conversando, tudo esclarecido é bem mais fácil, né? Depois exatamente. não tem como reclamar ou como contestar dos dois lados. E Exatamente. agora a gente vai para algumas dicas, né? A gente já está com 42 minutos de transmissão. Na última Olá. transmissão a gente bateu 1 hora e acabaram derrubando a gente, o Instagram. Então eu tô de olho aqui para não acontecer igual, para dar tempo de dar tchau dessa vez. Mas a gente vai para algumas dicas de como arrumar emprego, né, na Austrália, como procurar o emprego para quem está chegando, quem está se programando para ir ou quem já está lá e ainda está nessa busca, entender que existem alguns caminhos, que não precisa se desesperar, que vai acontecer, né? Essa busca, uma hora você vai encontrar. Sem a Então, menor a dúvida. primeira dica que eu listei aqui, se você concorda comigo, é confie em você mesmo e dê a cara a tapa. Exato. Número 1, primeiro passo concordo no gênero, número e grau. Porque é isso, né? Vai dar errado, vai pagar mico, vai acontecer tudo que tiver para acontecer, mas tem que ter sangue frio, tem que Essa é a entender. experiência. Sair da zona de conforto é isso, né? Que todo mundo fala. Exatamente. Então, não tenha medo que todo mundo passou por isso. Você não vai ser o único ou a única a pagar um mico na Austrália. Com certeza. A segunda dica é que a gente já comentou bastante aqui, é para você
focar em uma coisa de cada vez, né? Então, não saia fazendo todos os cursos, porque, como a gente disse, na Austrália tem muitas certificações, né, para as vagas, né? E às vezes a pessoa chega desesperada e sai fazendo tudo e acaba gastando muito dinheiro. Exatamente. A gente sempre recomenda a pessoa ela analisar. Então, eu vou dar um exemplo bem claro de como trabalhar em restaurante. Se você vai trabalhar num restaurante e você não tem experiência, você tem alguns graus, níveis dentro do restaurante que você vai começar. Então, o primeiro que você tende a fazer é você ser o runner. O runner é uma pessoa que recolhe copos de acordo com a movimentação do restaurante e o tipo de restaurante. Então, se você essa posição de runner é a pessoa que pega a comida na cozinha, leva para a mesa, tira os pratos da mesa e leva para a cozinha. Então, você não tem que conversar com as pessoas. Então, tende a você, independente do teu nível de experiência como garçom, é você começar como runner, porque é o caminho para você entender como o restaurante funciona. Então, você entendendo como o restaurante funciona, entendendo como o menu funciona, você tende a ser um garçom muito melhor. Então, é isso que faz... Então, é um caminho que você vai entendendo. Então, peraí, então eu não vou ser garçom inicialmente. Eu posso começar dessa forma. Ah, então dentro de um restaurante que só faz a comida e você vai dando, tem um balcão e você escolhe o que você quer e eles vão montando o sanduíche para você, nesse formato de restaurante, às vezes você não tem um contato direto com o cliente e você só faz a salada, ou você só ajuda a preparar os alimentos antes de serem feitos. Então, são várias coisas que você tem que entender antes de sair perguntando para a pessoa se ela precisa de alguém, entendeu? Então você tem que saber, peraí, esse é um tipo de restaurante desse jeito, então tendo a procurar dessa forma. Entender como funciona, porque é uma questão também de respeito ao dono do estabelecimento, que ele está recebendo você ali, então o mínimo que a gente faz é saber aonde a gente está indo e que tipo de restaurante. Eu falo, gente, você está procurando um emprego, a pessoa não tem obrigação de te dar emprego. Sim. É você que está precisando, né? Você que está O precisando. restaurante também precisa, é Sim, uma sim. mão dupla, mas você está precisando mais, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. Eu A acho que próxima dica, cada lugar vai ser disso mesmo. Vai ter um step by step, desculpa. sim, não imagina, eu que atropelei. A próxima dica é faça networking, faça amizade, porque é dali que vão sair novas oportunidades, ou que você consegue também como se diz, crescer no seu inglês, né? Conversando. É sempre importante você se comunicar e conhecer novas pessoas. E eu vou até fazer um network é ser uma pessoa legal, vamos colocar da seguinte forma. Não chega, porque o que acontece muito, a pessoa está desesperada, ela chega e ela começa a perguntar para Deus e o mundo quanto que ela paga de aluguel, quanto que ela ganha, e aonde ela está trabalhando, e toda essa situação. Isso não é uma atitude legal, você não constrói um network dessa forma. Então, celebre com os outros a vitória de cada um deles. Então, o seu amigo chegou e conseguiu um emprego, você falou, pô, que bom, parabéns, cara, fico muito feliz por você. Ponto. Não pergunta quanto que ele vai ganhar, não fala que horas ele vai estar trabalhando, entendeu? Se a pessoa tem a vontade de falar, aí você deixa ela falar e você entende como é que funciona o trabalho. Pô, mas que tipo de trabalho você está fazendo? Pô, que legal, pô, interessante. Nossa, show de bola. E você vai entendendo. Dessa forma você ouve a pessoa, você aprende o tipo de trabalho que tem por aí, você vai também se situando. Pô, ele tem um inglês legal, ele está conseguindo esse tipo de trabalho. Ah, fulano não tem um inglês tão bom e está conseguindo esse tipo de trabalho. E assim você vai aos poucos e as pessoas vão lembrar da pessoa mais legal, mais agradável de estar do lado. E Sim. na hora que precisar de alguém, você pode ter certeza, eles vão te chamar. E não é porque você está falando, ah, mas você está trabalhando, não, ainda estou procurando. Só isso. Agora, se você colocou para a pessoa, fala, não, estou desesperado, eu trabalho em qualquer coisa, quem que quer uma pessoa desesperada trabalhando para você? Não, ninguém aguenta isso, entendeu? Estabelecer uma relação de confiança, né? Primeiro de tudo. Exatamente, exatamente. É bem A, importante. pr- a próxima dica que a gente coloca aqui, a gente até também falou, é oferecer demonstrações do que você sabe fazer. Então, às vezes, você se voluntariar, você chegar mesmo na cara de pau mais uma vez, falar, olha, eu fazia isso no Brasil, eu posso mostrar para você o que eu sei fazer aqui. E através Exato. disso você vai criando essa relação de confiança novamente, né? E às vezes conseguindo a posição que você deseja.
Sim, temos estudantes que trabalhavam com gráfica no Brasil e tem uma experiência gigantesca em como colocar adesivos e como trabalhar dentro mexer com as impressoras, fazer todo esse processo. E eles falam, olha, eu posso mostrar, eu sei trabalhar com isso. E aí você realmente mostrando na prática, a pessoa fala, não, realmente, você sabe. Então, algumas profissões têm essa facilidade, até mesmo, por exemplo, a pessoa que limpa vidro. A pessoa que limpa vidro, ela vai conseguir limpar, ela vai mostrar em qualquer lugar. Não, sim, eu sei limpar vidro. É bem mais prático, entendeu? Então, esse tipo de situação realmente facilita bastante para a pessoa. Ó, só uma pausa aqui nas nossas dicas, porque o Roberto te deu um oi, falou, Hugo, saudades. Roberto Faquin te mandou um oi aqui. Olha lá, o Betão. Abraço, Betão. Voltando para as nossas dicas, uma coisa que você falou lá na nossa transmissão, que você, quando foi procurar emprego, você eu não tenho experiência, mas eu estou disposto a aprender. E a dica é, revise e não minta no seu currículo, porque uma hora Isso é vão bem te pegar importante. de calças curtas, diria minha avó. Exatamente. É bem importante você ser honesto, porque você tem como lidar com aquilo. Se a pessoa, você olha, eu não tenho experiência como garçom, porém eu tenho experiência com o público. Então, por ter experiência com o público, já trabalhei em alguns eventos, sendo hoster, você pode ser essa criatividade que é necessária na hora que você vai criar um currículo, na hora que você vai se apresentar para a pessoa, na hora que você vai montar aquela historinha para você poder contar e se preparar. Mesmo que você fale inglês, é importante que você saiba isso de cor e salteado, porque mostra segurança. Então, é bem importante você ter isso bem preparado na hora que você vai falar. Então, outra dica que eu recomendo, quando você for procurar um emprego aqui, levando no papelzinho o resumo em papel, frente a frente com a pessoa, é importante que você vá em lugares onde você não quer trabalhar primeiro. Vá nesses lugares para se queimar logo, perder aqui, tirar o ranço, tirar o medo, e aí daí você vai no melhor. Não vai no melhor de cara. A não ser que você Sim. seja muito confiante e você tenha a lua virada para você, mas não é. Vamos colocar assim, vai nos mais fraquinhos, os que você não quer. Então, é uma É oportunidade. uma dica valiosa essa. Eu ia, por exemplo, em restaurante indiano. Não ia trabalhar num restaurante indiano. Então, assim, você nem sou indiano. Então, eles são um tailandês. Eles não esperam eu lá para poder trabalhar num restaurante tailandês. Mas foi excelente para eu poder melhorar a minha história, aprender, perceber as coisas. Porque eles perguntam as mesmas coisas. Então, Sim. E saber o que você eles vão perguntar fica mais fácil. E se você coloca no seu currículo que você sabe carregar 3 pratos, na hora do vamos ver, você vai passar vergonha com certeza, Exato. porque aquilo queima, aquilo cai, desequilibra, é uma maravilha. Né? Você tá controlando o tempo aí, né, Nuno? Só para saber aí, porque eu Tô, tô vendo aí, já senão tá, o já, Instagram corta a gente. não, a gente já tá na hora de dar tchau. Se alguém tiver a última pergunta, esse é o momento, mas já vamos nos despedindo aqui antes que o Instagram derrube a gente de novo. Só Não é? lembrando que a Gudei ela é uma agência de intercâmbio, não é uma agência de trabalho, mas a gente fez essa live especial a pedidos, né? Porque a gente recebe muitas dúvidas sobre trabalho na Austrália. E como estudante, de forma geral, mesmo indo estudar inglês, ele já pode trabalhar na Austrália, é importante, é um aspecto se falar, porque também é uma maneira de você evoluir na língua, evoluir, ter uma experiência no intercâmbio, né? Então, por isso que a gente fez esse apanhadão geral sobre trabalho na Austrália. Exato, exato. Mas é isso mesmo que você falou, é a importância de você saber tudo que você vai poder experienciar como estudante na Austrália, não só pela parte do estudo, mas também através do trabalho. Bem legal. Sim. Então, estamos chegando ao fim da nossa terceira transmissão ao vivo aqui no Muito Instagram. bom. Você quer pedir música pro Fantástico? Essa é a hora. Exatamente, né? E aí a gente vai organizar o nosso próximo live aí, né? E vamos Sim. fazer algumas coisas bem interessantes, aí você vai estar passando pro pessoal. Sim, se vocês quiserem deixar sugestão, é só mandar direct pra gente no Instagram para falar a sugestão de um próximo tema ou dúvidas, se vocês tiverem também, a gente vai juntando as dúvidas para fazer a próxima live aqui. Então, mande pra gente qualquer coisa. E se vocês quiserem saber também mais sobre intercâmbio na Austrália, acesse nosso site budei.education,
ou mande pra gente no contato@gudei.education, que um de nossos agentes educacionais irá entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas sobre intercâmbio na Austrália. Alguma última Maravilha. consideração? Ou por hoje é Olha, só? acho que é isso, né? Acho que por hoje é só, né? Muito obrigado, Então viu, já Nono? Tenha uma ótima noite aí por aí. eu que agradeço, já é sexta na Austrália, uma ótima sexta, um bom final de semana para quem está na Austrália. Para quem está no Brasil, boa noite e Boa boa sexta noite. amanhã, bom fim de semana e até a Ótimo. próxima live. Até mais, então. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo, Nono. Um abração. A gente vai se falando. Vamos falando. Tchau, tchau, gente.